Olá para todo mundo, sejam bem-vindos, né, a esse novo encontro do nosso estudo bíblico. A gente vai fazer uma breve oração mesmo, para a gente poder começar, e aí as participações, né, hoje a gente está reunido aqui em mais pessoas, as participações a gente deixa para o final. Eu vou fazer uma explicação do texto e aí depois a gente vai acrescentando com aquilo que a gente trouxe preparado para hoje, tá bom? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 3, e ele é dividido em duas partes. Então, eu vou dividir ele em duas partes também, tá? Eu vou ler para vocês verem como que tá aqui a minha tradução, né? Para quem não tem a Bíblia do Peregrino, que é o que eu estou usando aqui. E aí eu vou ler esse primeiro trecho, vou explicar ele, depois eu leio o segundo trecho e explico ele. Tudo bem? Então vamos lá. A cura do paralítico. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Um homem paralítico de nascimento costumava ser transportado diariamente e colocado à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Ao ver Pedro e João entrando no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou-o fixamente e lhe disse: Olha para nós. Ele os observava, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a andar. Pegou-o pela mão direita e o levantou. No mesmo instante, pés e tornozelos se robusteceram. Ergueu-se de um salto, pôs-se a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu caminhando e louvando a Deus. E ao reconhecer que era aquele que pedia esmola sentado à porta formosa do templo, encheram-se de assombro e espanto diante do acontecido. Como continuasse agarrado a Pedro e a João, todo o povo acorreu assombrado ao pórtico de Salomão. Então, aqui a gente precisa destacar algumas situações, né? Primeiro, o paralelismo. Isso é uma característica muito forte dos textos de São Lucas. Ele usa paralelos com coisas, com outros textos da Bíblia, né, dele mesmo, do Evangelho, ou de outros textos, para ele conseguir ir construindo uma narrativa, de acordo com aquilo que ele quer alcançar. Então, ele vai colocar Pedro e João logo depois do Pentecostes. Então, pensa que eles ficaram 50 dias, escondidos, com medo, né? Jesus, quando ele ressuscita, ele entra com portas e janelas fechadas, eles estavam trancados. E aí, de repente, vem o Espírito Santo e dá a força, aquela força que eu tinha comentado, que é uma força física que vai ali ter o paralelo com a cultura grega e romana, né, por extensão, aquela força física para a missão que dá a coragem, né, aquele ímpeto de ir sem ter medo de morrer, e a força espiritual que vai diferenciar eles dos gregos e romanos, que só tinham a força física, que não tinham essa questão espiritual trabalhada, né, em si.
era uma questão mais intelectual que eles tinham. Então Pedro vai até o templo e ele realiza uma cura pública que gera assombro. Todo mundo está vendo o que ele está fazendo. Mas esse não era Pedro, aquele Pedro que se escondeu quando Jesus foi preso, aquele Pedro que fingiu que não conhecia Jesus por medo. Então, Pedro, ele está completamente diferente. Traz aqui para ele uma nova roupagem de personagem, né? Vamos colocar assim. Ele tem uma força que é clara naquilo que ele faz, né? Uma segurança do que ele está fazendo. Que vem de onde? Se ele não tinha isso antes? Vem do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem mais uma característica dos escritos de São Lucas, né? Que fica muito clara para a gente, mesmo que ela não seja escrita, mesmo que não esteja ali falando para nós claramente, ela tá clara. Ele mudou porque ele foi batizado no Espírito Santo. E quando ele realiza essa cura, né? Ele realiza essa cura cumprindo com uma ordem de Jesus que está lá em Lucas 9, no versículo 3, que é para que eles não carreguem dinheiro. Então, quando você sair em missão, não leve nada. Ele estava ali ainda, em Jerusalém, né? Ele não tinha saído para um lugar distante. Mas a partir do momento que ele sai de casa, ele já está em missão. Entende? Ele foi até o templo. Nesse caminho até o templo, é uma missão que ele está cumprindo. Então, aqui mostra a obediência dos apóstolos à ordem de Jesus, às ordens de Jesus. Né? Então, ele não tem dinheiro, ele não tem nem ouro nem prata. Eu tenho o que eu tenho, e esse eu te dou, que é a graça de Deus. Aqui nessa cura, a gente consegue ver um pouquinho de por que entende-se que São Lucas era médico. Ele coloca, né, que no mesmo momento os pés desentortaram, os tornozelos se robusteceram. Então ele vai dar uma explicação que os outros escritores, né, eles não se importam muito em colocar. Mas ele vai colocando esses detalhes, né, que vão enriquecendo esse texto e fazem surgir essas conjecturas de que ele seja médico, de que ele era um médico, né? Em relação a essa questão de não ter dinheiro, aqui fica muito claro também por que Jesus falava que era para deixar tudo e seguir. Esse não ter dinheiro de Pedro faz com que ele dê para esse homem, para esse paralítico, uma coisa que é muito mais importante. Ele dá um pouco dele mesmo ali. Né? Ele não tem um dinheiro para dar, então ele dá um pouco dele mesmo. O que é esse pouco dele mesmo? É o Deus que habita nele, que passa a habitar nesse homem também. E essa cura, ela realiza algo que é muito mais importante do que a materialidade da cura, né? Do que essa restauração física. É uma restauração da esperança desse homem. Todos os dias ele era carregado por alguém, colocado naquela porta e ficava o dia todo pedindo esmola. A gente pode cair no erro de pensar que era confortável para ele viver assim, mas não era. Porque a partir do momento que ele é curado, ele sai saltando e louvando a Deus. Ele não vai andando simplesmente e vai embora. Não, ele gruda em Pedro e João, e ele vai saltando atrás deles e vai louvando a Deus, porque a vida dele foi transformada. Não é uma cura física que aconteceu. Foi uma cura desse homem internamente, psicológica, emocional. É uma restauração da esperança de vida dele. A vida dele está começando naquele momento. Então, é muito mais do que o dinheiro pode dar para alguém.
né? Demonstra aqui que eles acreditavam, porque para que algo aconteça, os apóstolos precisam antes acreditar. Então aqui eles já estão vivendo uma outra era desse apostolado. Porque antes eles tentaram realizar uma cura e não foram capazes. E Jesus fala para eles: até quando eu terei de suportar-vos? De suportar, de dar suporte. Nesse momento, eles não precisam mais desse suporte, porque eles estão tomados do Espírito Santo de Deus. Paralelismos, né? Que não estão claros, mas que estão presentes. O que São Lucas usa nesse texto que a gente consegue ir entendendo mais ou menos qual é a estrutura que ele sempre vai repetir, né, para que a gente consiga entender o que ele está querendo falar. Ele vai usar repetição de recurso narrativo. Então, aqui ele vai usar de novo o assombro do povo. O povo ficou assombrado em Pentecostes, com o barulho, com as línguas de fogo, né? E aqui o povo fica assombrado porque algo estranho aconteceu. Um homem que era doente, não é mais doente? O que está acontecendo? Ué, mas Jesus não está mais aqui. Quem é que está fazendo isso? Pedro? Mas como? Né? Então, existe aqui uma repetição desse recurso narrativo para a gente ir entendendo que as coisas estão acontecendo. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu. Mas o que ele trouxe não acabou. Então, ele vai repetindo isso para a gente entender. Ó, permanece, permanece, ainda permanece, né? A gente precisa continuar. E isso por quê? Porque ele está falando com um povo que está pensando em desistir. Ele está escrevendo esse texto para uma nova comunidade que está nascendo ali entre gregos e romanos, muito perseguidos, né, pelos romanos, que não estão suportando mais o sofrimento e cogitam desistir da fé. São Lucas, ele não pode permitir que isso aconteça. São Lucas, ele vai trabalhar essa dinâmica da esperança, né? Muitas vezes. Porque as pessoas precisam ter a esperança renovada. Então, olha, são esses apóstolos que não eram capazes de nada. Agora eles são. Vocês também são. Então, permaneçam. Continuem. Eu estou repetindo para vocês entenderem que vocês não podem desistir. E aí a gente passa, né, para o versículo 12, que vai falar do discurso de Pedro. Esse é o segundo discurso, não, o terceiro discurso, né? O primeiro discurso é antes do batismo, lá no capítulo 1. O segundo discurso é ali em Pentecostes, né, logo depois do batismo. E agora o discurso no pórtico. Ao vê-los, Pedro lhes dirigiu a palavra, ao ver esse povo que estava assombrado com o que eles estavam vendo, né? Israelitas, por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder e religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que decretava sua libertação. Vós rejeitastes o santo e inocente, pedistes que vos indultassem um homicida e matastes o príncipe da vida. Deus o ressuscitou da morte e nós somos testemunhas disso. Porque creu em seu nome, este que conheceis e vedes, recebeu vigor desse nome, e a fé obtida dele lhe deu saúde completa na presença de todos vós. Entretanto, irmãos,
sei que vós e vossos chefes fizestes isso por ignorância. Só que Deus cumpriu, assim, o enunciado por todos os profetas, que seu Messias iria padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que se apaguem os vossos pecados, e assim recebais do Senhor tempos favoráveis, e vos envie Jesus, o Messias predestinado. O céu tem que retê-lo até o tempo da restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos por meio de seus santos profetas. Moisés disse: Nosso Deus vos suscitará um profeta como eu, um de vossos irmãos. Escutai o que ele disser. Aquele que não escutar o profeta será excluído de seu povo. Todos os profetas, desde Samuel e por turnos, falaram e anunciaram estes tempos. Vós sois herdeiros dos profetas e da aliança que Deus outorgou a nossos pais, quando disse a Abraão: Por tua descendência serão benditas todas as famílias do mundo. Deus ressuscitou seu servo e o enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse, fazendo que cada um se converta de suas maldades. Essa parte é mais complexa, né? A gente tem ali uma introdução. Por que tem uma introdução? A gente está falando de uma obra literária, né? Foi inspirada pelo Espírito Santo, foi. Mas é uma obra literária. Como uma obra literária, ela tem que ter uma estrutura. Eu não posso simplesmente jogar Pedro no meio do povo lá no Pórtico de Salomão e Pedro disse, né? Eu não posso fazer isso, eu preciso introduzir isso. Algo tem que acontecer para levar esse personagem a fazer isso. Né? Então, a cura do paralítico é o pretexto. E esse pretexto é para que se construa um discurso em que Pedro vai atenuar o pecado dos judeus. O que é atenuar? Diminuir. Vai deixar mais leve. Né? Ele vai atenuar o pecado dos judeus e, ao mesmo tempo, ele vai chamar esses judeus à conversão. Então, nesse texto, a gente tem muito claro, gente, aqueles elementos que São Lucas usa na escrita dos textos, que é os recursos escriturísticos, né? Ele vai usar partes da Bíblia, ele vai usar citações, ele vai usar nomes que são importantes, né, que foram importantes na história daquele povo israelita. Ele vai chamar esse povo de israelita e vai lembrar esse povo que eles são filhos de Jacó. Né? Ele vai lembrar esse povo que eles são da descendência de Abraão, que eles são filhos da promessa do Senhor, da aliança. Quando ele fala para esse povo, vocês israelitas, ele chama eles israelitas. Ele não está se dirigindo a esse povo como se eu, por exemplo, fosse falar com a Alê e precisasse chamar ela, né? Alê, você está me ouvindo? Não é isso que ele está fazendo. Ele está chamando esse povo a uma consciência. Quem vocês são? Com quem eu estou falando? Eu estou falando com o povo da aliança. Israelitas, vocês são os filhos de Jacó, que foi chamado Israel depois de lutar com Deus para conseguir a graça que ele precisava. Vocês são esse povo. Entende? É um chamado, de novo, a uma origem. Então, ele vai usar esses recursos escriturísticos, né, para que ele chame o povo para uma verdade que tem base. Eu não estou falando isso tirando aqui da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Não, eu tenho base para falar o que eu estou falando com vocês. Eu sei com quem eu estou falando e por que eu estou falando. Né? E a palavra que veio antes, ela me dá base para isso também. Ele vai usar dos recursos da filosofia comum, né? Ele coloca Pedro como um orador público, como os oradores gregos, no meio do povo, de pé, de novo.
De novo, ele está construindo uma imagem, gente. Essa repetição desse discurso de Pedro, que é muito parecido, né? Pedro em pé no meio do povo, uma única voz que se levanta, todos silenciam para ouvir. Eles estão ouvindo um sábio, uma pessoa que sabe o que está dizendo. São Lucas está construindo uma imagem. Por quê? Porque São Pedro estava à frente da igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém precisava ser um exemplo a ser seguido. Então, o líder dessa igreja, ele precisa ser alguém que tenha uma imagem sólida. E aí ele vai usar desses recursos da filosofia comum, né, para ir colocando esse discurso, para ir construindo esse discurso de Pedro. E no meio disso ele lança um querigma, porque ele precisa evangelizar esse povo. Então não basta que Pedro fale, ele precisa falar com um objetivo. E esse objetivo é de evangelizar o povo. Lançou um querigma ali da conversão e foi embora, né? É isso, gente. Vocês fizeram besteira. Agora vocês vão ter que se converter. Vai ter que mudar de vida. Porque senão vocês vão ser excluídos do povo de Deus. Tem consequências que vocês fizeram. Né? Então, aqui a gente tem um discurso que é muito bem construído, que não foi Pedro que fez. Foi São Lucas. São Lucas fez esse discurso. Não dessa forma, né? Não no Pórtico de Salomão. Isso pode nem... Não se sabe se isso aconteceu dessa forma, né? Se sabe que não foi isso que São Pedro disse. Que não tinha nada anotado, né? Para ser fiel. Não se sabe se ele fez realmente esse discurso. O que se sabe é que esse discurso ele é importante para que nós possamos viver conscientemente aquilo que nós somos chamados a viver. Né? Então, ele vai construir esse discurso a partir de um pescador simples e covarde que se transformou num sábio forte, que tem uma oratória impecável, a partir de uma mística, de um poder místico, que também vai trazer a gente para essa questão grega e romana, né, cultural, que é o Espírito Santo. Não são deuses do Olimpo, é o Espírito Santo, que é muito maior do que eles. Então, construída essa imagem de eloquência, de poder até, né? Poder não no sentido de que a gente está acostumado, mas poder no sentido de um líder se levanta no meio de nós. Ele deve ser seguido, né? É uma nova capacidade para Pedro, que vem do Espírito Santo de Deus. Falei para vocês, né, da questão do povo israelita, que é chamada essa consciência de quem eles são. Ó, vocês fizeram besteira porque vocês se esqueceram de quem vocês são. Vocês precisam se lembrar. Vocês precisam se lembrar, porque se lembrando, vocês vão se lembrar também daquilo que foi dito para vocês. O que os profetas disseram para vocês, que são o povo da aliança? Que Deus ia mandar um Messias. Aí o Messias vem e vocês mandam matar ele. Vocês trocam a morte, vocês trocam a vida pela morte. Entende? Quando ele fala, vocês pediram a libertação de um homicida, vocês pediram a libertação da morte e condenaram a própria vida. Né? A gente consegue entender isso de tantas formas. É algo que é uma frase tão bem construída, né? A partir ali do paralelo de Barrabás e Jesus, né? Que a gente consegue entender isso de tantas formas, né? Não só a morte de Jesus, mas a morte que é o próprio pecado, que permanece no meio de nós, porque a gente condenou a própria vida, é a nossa vida. Né? Então, a gente consegue entender isso de várias formas. E aqui tem essa questão filosófica, né? Que a gente consegue ir se questionando e entendendo quantas coisas podem vir de uma frase tão pequena. E esse atenuante que Pedro antes falou, né? Reconheçam a Cristo, porque vocês não reconheceram, vocês mataram Cristo. Não reconheceram quando ele estava no meio de vocês. E aqui ele já tem um discurso um pouco mais leve,
né? Vocês mataram Cristo, mas é porque vocês são ignorantes. Vocês não entendem. Vocês não entenderam quem ele era. Tudo bem. Aqui a gente tem um paralelo com o Evangelho de São Lucas, lá em 23:34. Quando Jesus fala na cruz, né? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aqui, Pedro, ele está reconhecendo isso que Jesus falou. Então, eles fizeram um mal muito grande, mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E, de qualquer forma, esse mal também é atenuado porque Jesus precisava morrer para que ele ressuscitasse. E aqui a gente também já vê uma mudança de visão, né? Um horizonte expandido, né? De entendimento, que a gente tinha um horizonte limitado antes, limitado para aquela visão humana e política. Aqui a gente já tem uma visão espiritual das coisas, né? Antes, Pedro perguntava para Jesus, quando vai acontecer a libertação do povo de Israel? Aqui, ele já está falando que Jesus vai voltar para realizar a libertação universal, que vai além do povo de Israel, porque a libertação do povo de Israel já aconteceu. Porque quem é o povo de Israel? Então, de novo, é o povo da aliança, o povo escolhido. Nós somos o povo de Israel. Nós somos os escolhidos. A libertação do povo, dos escolhidos de Deus, já aconteceu, porque Jesus morreu e ressuscitou. Agora ele vai vir para realizar a libertação universal, onde o mal vai ser destruído de uma vez por todas. E nós vamos poder contemplar a face de Deus, né? Então, aqui a gente já tem essa expansão, né? Dessa visão que antes era muito limitada porque era humana, e a gente consegue também fazer um paralelo aqui com aquela palavra, quando Jesus fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque você não tem um pensamento que está em Deus, né? Estou parafraseando que eu não lembro exatamente, mas aqui a gente percebe, né, que Pedro ele realmente foi mantendo esse pensamento fora de Deus, e aí ele é batizado no Espírito Santo. E aí o pensamento dele muda completamente, ele consegue ter uma visão ampliada. E essa visão ampliada vai além das capacidades intelectuais dele próprio, porque é o Espírito Santo que age. Tô vendo aqui as anotações. Eu vou atropelando as minhas próprias anotações, aí quando eu vou olhar para elas de novo, eu já passei e aí eu já não sei mais onde eu tô. Então aqui a gente também tem uma outra estrutura, né, que também se repete, que é aquela estrutura que a gente já viu antes, né, que é a estrutura da acusação e depois do chamado, do convite. Então ele repete aqui também. Ele vai fazer uma acusação de novo, né? Vocês mataram Jesus. Vocês mataram o Messias. Por ignorância? Por ignorância, mas fizeram. Então ele faz um chamado à conversão, a permanecer como povo de Deus, para não ser excluído desse povo. Então é uma estrutura que também se repete, porque é o querigma que vai aparecendo aqui, né? Primeiro ele mostra, ó, existe um problema. Essa aqui é a forma de resolver, né? Então aqui a gente tem esse convite a voltar para a origem deles próprios, que é a origem desse povo escolhido, né? Ele chama a atenção, ó, vocês são o povo escolhido, vocês estão sendo excluídos desse povo. Então voltem para esse povo, porque Deus ressuscitou o seu servo e o enviou primeiramente a vós. Aqui a gente tem aquela confirmação da hierarquia de prioridades que está lá antes, que fala que primeiro é Jerusalém, depois é Samaria, depois os confins da terra. Então, onde que o Espírito Santo foi mandado? Antes, para Jerusalém,
pro início, para a origem, para o centro. E a partir daí vai para os outros. Então vocês são especiais para Deus. Ele foi enviado para vocês primeiro. Jesus veio para vocês antes, o Espírito Santo veio para vocês antes, para que vos abençoasse, fazendo que cada um se converta de suas maldades. Um chamado à conversão. Né? Então aqui a gente termina o capítulo 3. E agora eu queria convidar vocês, né, a fazerem perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, a fazer alguma correção, se vocês quiserem fazer alguma correção, e também a expor, né, o que vocês trouxeram. Então, se vocês quiserem ir se inscrevendo aqui, para a gente ter uma ordem para falar, né, e aí que vocês possam já ir expondo. Sim, não é uma pergunta específica desse capítulo, mas é algo que eu vejo que acontece bastante na Bíblia. É bem comum, quando eles vão falar de Deus, eles falarem o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, etc. Por que eles fazem isso? Seria para diferenciar dos falsos deuses, dos deuses pagãos? Também, né, é para lembrar de qual Deus eles estão falando, né? A gente precisa entender que esse povo eles estão vivendo sob o jugo de um império que não tem nada a ver com o que eles acreditam. Aqui, São Pedro até destaca, né, nesse discurso, São Lucas, através de São Pedro, que Pilatos quis soltar Jesus e o povo não deixou. Né? Então, Pilatos era quem? Era um representante do império, do inimigo. Eles eram inimigos. Eles estavam fazendo ali coisas que eram completamente contra aquilo que eles acreditavam. E eles estavam trazendo vários deuses nessa cultura, né? Então, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é aquele Deus que falou com os profetas, que se dirigiu diretamente a essas pessoas, que fez promessas, que firmou alianças, né? Então, é uma forma de lembrar eles, né? Eu estou falando em nome do mesmo Deus que vocês acreditam. Também, né? Porque também tem aquela questão, né, deles não acreditarem que Jesus estava falando em nome de Deus, de falar que Jesus falava em nome do demônio, né? E coisas nesse sentido. Então, ele está reafirmando aqui que ele está falando em nome do mesmo Deus que eles acreditam, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, é mais ou menos isso. Cassi, nessa palavra específica, ele também está reafirmando essa questão, né, da descendência deles, né, de onde eles vieram. Justamente por isso que eles chamam que ele chama eles, né, de israelitas. Então, também é uma forma, né, de lembrar essa origem, de onde eles vieram, né, que existiam promessas para serem cumpridas para esse povo. Eu achei legal também nessa passagem algo que a Bíblia coloca aqui, explicando algumas coisas, como ele destaca também o poder de Deus, né? No próprio conteúdo do discurso de Pedro, né? Pedro fala muito disso, né? Não, porque ficar espantados, né? Comigo, né? Se foi pelo nome de Cristo, né? Que foi feito tudo isso, né? Pela fé. Mas ele tem outras coisas também no texto, né? Que vem para reforçar isso, né? Primeiro o próprio Pedro falando isso, né? Como eu comentei. E como ele faz uma alusão também a um salmo, né? Que ele coloca aqui na rota de rodapé. Salmo, deixa eu ver. Perdi aqui. Salmo 73, né? Que fala, né? Da ação de Deus com a mão, né? O Senhor vem com a mão, assim, para levantar, né? E aí Pedro faz isso, né? Ele pega o paralítico com a mão e levanta também. Tipo assim, né? É o poder de Deus agindo ali, né? E lá na frente também, Pedro fala, né? Como esse homem acreditou, acho que é lá no versículo 16, e recebeu um vigor, né? Ele recebeu um vigor de Deus. Então, tem vários momentos aí, né? Interessante como ele coloca sobre o poder de Deus agindo ali mesmo, né? Essa questão do vigor eu até grifei na Bíblia e depois eu esqueci de falar.
assim, eu gostei muito da sua colocação, Flavinho, realmente é exatamente isso mesmo. Essa questão do vigor me ficou muito, assim, pela questão do o paralítico, ele foi curado e, ao mesmo tempo, ele recebeu esse batismo, né, do Espírito Santo através dos apóstolos, e ele também recebeu a mesma força que eles receberam em Pentecostes, né? Então, essa força é para todos. Para todos aqueles que receberem o Espírito Santo, também vão receber esse vigor, essa força, para poder seguir uma missão, né? Então, eu também achei essa parte interessante. Eu acho que seria bacana comentar também do fato de que o discurso está sendo no pórtico, né? Tipo, as obras de arte, né, principalmente essas medievais, algumas de hoje em dia também, fazem um jogo de claro e escuro, né? Para ter um contraste, uma coisa assim. E a gente consegue perceber entre o capítulo 2 e 3 um pouco desse claro e escuro, porque eles estavam no local fechado, escondidos, com medo antes do Pentecostes. Depois do Pentecostes teve um discurso de Pedro lá dentro, mas depois teve no pórtico, que é um local aberto, é um local ao ar livre, exposto para várias pessoas, né? Então ele tem esse jogo de extremos, digamos assim, eu acho interessante isso que eles fazem. Talvez seja algo proposital que o São Lucas tenha feito também. Quando eu estava lendo aqui, né, que eu estava tentando fazer, né, esses paralelos, eu estava pensando, né, nisso que você trouxe também, né, mais sobre a transformação de Pedro, né? E eu estava pensando, né, lá nos evangelhos, né, quando Jesus falava para Pedro, né, que ele ia transformá-lo em pescadores de homens, né, como que é possível ver isso aqui, né? Porque na passagem fala, né, das pessoas, desse assombro das pessoas, né, desse espanto. E esse milagre, assim, ele acabou não sendo um fim nele mesmo, né? Ele tinha uma outra finalidade que era muito mais do que curar aquele homem, né? E acabou atingindo aquelas pessoas também. Né? A gente não sabe, né, se essas pessoas realmente, né, depois se converteram, né, se elas acabaram se decidindo ali por viver a vida cristã, mas de alguma forma aquelas pessoas foram fisgadas, né, por esse milagre, né, que foi realizado né, pelas mãos de Pedro. E aí eu estava pensando nisso, assim, nessa transformação dele também. É realmente uma transformação muito visível, né? E por mais que a gente saiba dessa manipulação da informação, né? Deixa eu colocar isso de uma forma melhor. Dessa manipulação da linguagem, né? Do discurso, no sentido, não no discurso de Pedro, mas no discurso, naquilo que Lucas está falando, né? A manipulação que ele faz da linguagem para colocar as coisas no lugar é muito interessante, assim, como ele vai pegando as coisas e vai encaixando, né? E essa transformação ele vai trazendo de uma forma que vai espantando a gente que está lendo também, né? Agora, 2000 anos depois. Então, isso é muito interessante, assim, a importância que ele dá para esse líder, né, especificamente. E o que eu ia falar, eu dei uma perdida aqui, mas agora eu lembrei. Apesar dessa manipulação da informação, eu acredito muito que ele não construiu um Pedro do zero, né? Que ele esteja falando de algo que não aconteceu. Ele precisava expressar essa mudança de São Pedro de alguma forma, e ele faz isso a partir dos discursos. Mas eu acredito que ele tenha essa visão de Pedro mesmo, sabe? Eu acredito que ele não criou um personagem, muito pelo contrário, ele pegou São Pedro como base mesmo, a atitude que ele tinha. Então, é uma mudança real, né, que aconteceu mesmo, assim, que não é só um recurso literário, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, que fui tentando, eu acabei nem anotando, né, mas quando ele falava dos profetas, né, me lembrou muito, assim, de Isaías falando de algumas coisas que, né, foi falado aqui no discurso mesmo, né, de o quanto em Isaías, né, foi falando, né, desde a chegada de Jesus, né, já colocando né, a vinda de Jesus, e como também, né, tem alguma passagem que eu não consegui pegar, mas que ele também fala desse sacrifício que seria feito, né, e eu lembrei bastante disso, assim, de como
esse recurso que Lucas utilizou é importantíssimo, porque as pessoas eram bem ligadas nisso, né, de ver a sua descendência, de entender a sua história, né, e aí agora eles, esse recurso de trazer o que foi, né, sendo na história do povo de Israel é muito importante mesmo para que essa conversão aconteça, né, e eu lembrei muito de Isaías, assim, que a gente tem algumas passagens que falam muito dessa caminhada assim de Jesus, né, ou dele nascendo e depois, né, do sacrifício que foi feito. Jesus, ele é uma constante na Bíblia inteira, né? Então, esses livros que eles já tinham antes, né, que é a Torá, é isso? Né? Eles tinham uma ligação muito grande com o que estava escrito, né? Eles tinham esse apreço muito grande para aquilo que estava escrito. Então, realmente é uma estratégia muito inteligente de trazer ali, falando, ó, isso foi dito em tal lugar, e vocês não são as pessoas que são tão apegadas ao que está escrito, mas vocês se apegaram ao que está escrito e não conseguiram enxergar quando isso se realizou, né? Então, isso realmente é interessante, Alex, porque ele traz, né, a realidade desse povo, e Lucas não precisava fazer isso, porque ele não estava falando com os judeus. Ele estava falando com o povo que se converteu a partir do paganismo, né? O Evangelho e o Atos que ele escreveu era para esse povo recém-convertido. Ele não estava falando com os judeus. Então, ele não precisava colocar isso. Mas olha só que interessante, né? São Lucas, ele era provavelmente um grego que teve uma formação judaica, né? Ou ele era um judeu que teve uma formação helenista, que é essa cultura grega. Mas é mais provável que ele seja grego, né? E que teve essa formação judaica. Então, ele conhecia muito profundamente a tradição judaica. E quando ele faz isso, ele dá a conhecer essa tradição, né? Porque Jesus, ele cria ele não vem para criar uma nova religião. É que a religião já existente não aceita Jesus, né? Então acaba que se ramifica e se cria o cristianismo, né? Mas os cristãos, eles são essencialmente judeus naquele momento, né? Quem já é cristão naquele momento é essencialmente judeu. E aí vem os pagãos para essa nova realidade, e eles precisam conhecer essa religião. Então, ele vai trazendo essas explicações também como forma de fazer conhecer aquela cultura que era estranha para esses pagãos, né? Quem é esse Deus vivo que eles nunca ouviram falar? Então, isso é muito interessante. São referências, né? Ele vai enchendo o texto de referências para que, a partir dali, eles vão não só sendo evangelizados, mas também conhecendo essa religião que eles estão adentrando naquele momento. Então, assim, é de um valor inestimável. Gente, vocês não têm, vocês têm noção do valor desse texto? É um valor inestimável. A gente está aqui hoje se deve muito a esse texto, sabe? É algo assim que até ficou essa dúvida, né, na semana passada, sobre essa manipulação textual, né? Poxa, mas parece algo mentiroso. Não, muito pelo contrário, é algo tão verdadeiro, né? Apesar de não ser literal, é tão verdadeiro que foi capaz de constituir o que a gente vive hoje, né? É algo que foi inspirado, é uma manipulação no sentido de moldar, né? Não é uma manipulação no sentido de
enganar, né, de fazer as pessoas acreditarem em algo, não, é de moldar aquilo ali para o entendimento, né, para a possibilidade daquelas pessoas, de organizar, mas não só, né, ele não pegou um monte de informações, porque imagina, ele teria escrito um artigo científico, ele fez uma pesquisa, ele sabia qual era a verdade, apesar dessas fontes, né, meio homogêneas, não homogêneas, né? Não era uma pessoa falava uma coisa, outra falava outra, porque tinha muita lenda envolvida ali. Ele era capaz de distinguir o que era real do que era lenda, do que era mito, né? E ele poderia ter escrito um artigo científico, ó, gente, o que aconteceu foi isso aqui, historicamente. Mas o que isso ia adiantar? Já tinha os outros escritos, né? Mas ele tinha um objetivo e ele manipula isso, ele molda essa informação para atingir esse objetivo. E ele atinge, porque nós conseguimos compreender a religião judaica hoje a partir disso. Né? Não só porque a gente tem, né, toda a Bíblia, mas realmente uma chave de interpretação, o livro como um todo, né? Maiara, você falando isso, né? Uma vez eu escutei dizer, né? Só uma complementação, assim, e eu li algo sobre isso, e como se São Lucas, ele escrevesse, quando ele escreveu Atos dos Apóstolos, ele estivesse tirando um retrato para a gente, com todo o cuidado, né, que ele teve de nos trazer esses dados, esses conteúdos da vida mesmo dos apóstolos após, né, a morte de Jesus, e também dados históricos, né, que eram importantes para que os cristãos entendessem, no caso os pagãos da época, né, mas para que também os novos cristãos, eu acho que até nós mesmos, né, pensando na Bíblia enquanto palavra viva e atual, pudéssemos entender toda a realidade, né, e a Bíblia, né, e o Ato dos Apóstolos também, ó, eu vejo assim, a gente precisa enxergar o Novo Testamento na luz do Velho Testamento, né, ver o Antigo Testamento como importante para a gente entender os Atos, né, os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, para a gente conseguir entender toda a história do cristianismo, toda a aliança que Jesus fez com o homem para que nós estivéssemos hoje, né, para a salvação, assim, não parou na morte, né, de Jesus ali, mas foi além, né, o testemunho dos apóstolos. Depois a gente vai ver os outros capítulos também, né, hoje a gente, né, vendo no capítulo 3, a gente consegue ver mais Pedro, né, um pouco assim o início, mas depois a gente vai vendo outras coisas que eles viveram, né. Eu acho que é uma chave mesmo muito importante para a gente entender, né, como se fosse um retrato ali para a gente conseguir se ver de forma mais real possível, né, assim, a gente não estava lá, né, para ver, mas a gente consegue ter esse retrato e se tornar mais vivo, né, para a gente. Não é assim, a Bíblia não é uma repetição, como dizem assim, eu esqueci a fala agora, a palavra, mas não é um livro que, sei lá, uma dissertação da vida, não, mas é mais profundo, né, do que isso. Eu acho que é algo realmente que aconteceu, é real, né, e a gente consegue ver isso quando a gente está lendo. Eu, pelo menos, consegui enxergar isso desde o capítulo 1, né, relendo agora com mais atenção para os detalhes, para como foi a história, para buscar esse Antigo Testamento, para entender, né, o judaísmo. E a gente é católico, né, a nossa fé tem origem judaica, não tem como fugir, né? A gente tem essa raiz, essa história, toda a aliança, por isso que eu acho que toda a aliança remete, né? Desde Isaac, de Abraão, para a gente entender essa descendência, que é toda uma aliança, tem a descendência até chegar a Jesus, e que os apóstolos são descendentes também dessa aliança, né? Que Jesus fez com Abraão, Isaac, Jacó. Exatamente. E essa questão, né, você falando assim, eu fiquei pensando que eu lembrei
da encíclica de São Paulo VI, que ele fala, né, que Jesus deixou para os apóstolos, né, o poder de interpretar para nós a fé, né? Então, Jesus deixou para eles o poder de interpretar não só a lei, como a subjetividade da lei, que é a nossa fé, né? Basicamente, assim. Por que a gente acredita na lei, né? É essa subjetividade. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, né? Que Lucas fez isso de uma forma extraordinária. Ele interpreta a lei e a fé, né, de uma forma extraordinária, que vai muito além do relato, né? É algo, e a Lê falou isso aqui no chat, é atemporal. Ele está falando com aquelas novas comunidades, mas ele está falando para todas as que vão vir depois, né? Ele coloca isso de uma forma que vai atingir quem vai vir depois e nos atinge até hoje. Porque se a gente for ler os Atos, né, a partir da nossa realidade, é por isso que é importante a gente entender o que o texto está falando, porque quando a gente vai ler a partir da nossa realidade, a gente consegue entender. Aquelas comunidades estavam passando por algo muito pior, né? Cristãos sendo queimados como tocha nas ruas de Roma, né? Aquilo era uma perseguição que a gente nunca vai experimentar, muito provavelmente. A gente tem hoje uma grande perseguição, principalmente no nosso meio, que é acadêmico, né, universitário. A gente tem uma grande perseguição da nossa fé, mas a gente nunca, muito provavelmente, assim, eu estou ousando dizer que a gente nunca vai passar por algo nesse sentido. Aqui no Brasil, muito difícil. A gente passar pelo martírio cruento, muito difícil acontecer, né? Então, quando a gente entende o que eles estavam passando e por que foi necessário escrever para eles, a gente coloca isso na nossa realidade e fala, nossa, dá para buscar essa meta, dá para buscar esse ideal da igreja de Jerusalém. Acho que dá para viver isso aqui, né? Teve gente que viveu isso numa circunstância muito mais difícil. Então a gente consegue perceber essa interpretação atemporal daquilo que Deus disse, né, através dos profetas, e daquilo que Jesus fez na vida dele terrena, e conseguir ir se colocando, se incluindo nesse povo escolhido. Uma né? coisa que me tocou bastante quando eu estava lendo o texto, além do que vocês já comentaram, né? Na parte do querigma, né? Arrependei-vos e convertei-vos, né? Aí lendo a nota de rodapé da Jerusalém, aí fala assim, o arrependimento e a conversão apressam sua vinda, né? E aí remete a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. E eu lembrava da música do Monsenhor Jonas Abib, né? Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e ele logo virá, né? E o quão bonito é isso, né? A igreja que busca ser santa e que anseia essa vinda do Senhor, né? E o quão importante é a minha conversão, né? E essa minha busca pela santidade, desejando a vinda do Senhor, né? Então isso foi uma coisa que tocou bastante também quando eu li o texto. De fato, assim, né? Quando a gente se afasta desse centro que é Jerusalém, né? Dessa origem, a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente vai caminhando para interpretar aquilo que Jesus falou, aquilo que ele deixou, da forma como é mais conveniente para a gente, né? Então, isso de uma forma muito natural, socialmente, vai acontecendo. E quando Jesus voltar, como é que vai ser, né? Será que a gente vai ser surpreendido? Meu Deus, e agora? Jesus voltou. E agora? O que eu faço? Ou será que a gente vai ver Jesus voltando e falar, finalmente, aconteceu. Nossa, não aguentava mais esperar. Porque a gente vai estar preparado para isso, vivendo essa vida de santidade
que espera, né, a volta de Jesus. Acho que só vale a pena comentar também rapidinho sobre a cura do paralítico que Jesus fez, né? Porque é um outro paralelo aí também, né? Como os apóstolos são imitadores de Cristo, né? E o próprio Senhor fala, né, que os apóstolos virão e farão coisas semelhantes às que ele fez e até maiores, né, no sentido assim de milagres, né, e demonstrações, né, de poder e tudo mais, para também, né, ajudar nesse processo das pessoas receberem, se abrirem ao dom da fé, né. E tá aí, né, os apóstolos aí passando no meio das serpentes, curando os paralíticos, né, como Jesus tinha falado também. Gente, então eu vou encerrando. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.